O que é preciso para que o amor dê certo? Essa é a pergunta que não quer calar. Quantas pessoas não gostariam de saber a fórmula adequada, certa, para que o amor flua de uma maneira natural, leve e plena? É sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Eu sou a Silvia, do Eu Sem Fronteiras, e nós vamos falar hoje sobre a visão sistêmica do amor. O que é necessário para que um amor dê certo? Na sua opinião, o que é preciso para que um amor dê certo? Você tem essa experiência? Você já viveu a experiência de um amor que deu certo? Conta aqui pra gente nos comentários, deixa a sua história pra gente. Relacionamento é a principal maneira de nós conquistarmos a nossa evolução como seres humanos. É através desses relacionamentos que a gente consegue se comunicar e olhar para o outro como um espelho de nós mesmos e olharmos para os nossos defeitos, para as nossas qualidades, porque se a gente não tem essa troca, essa relação, a gente não consegue saber como nós estamos vivendo no mundo. Se nós estivéssemos sozinhos, como é que nós saberíamos a maneira como a gente age, a maneira como a gente se comunica e o que a gente pensa da vida? Ficaríamos fechadinhos na nossa caverna sem saber o que acontece. Então, as relações são super importantes. Mas é importante também que elas aconteçam com responsabilidade, com maturidade e compreendendo principalmente que elas representam a cada relação que a gente assume, a cada novo relacionamento. É importante que a gente entenda que a gente está assumindo uma nova etapa na nossa vida. Nós estamos deixando uma etapa para trás e assumindo uma nova etapa. É isso que acontece com os casais quando vão formar novas famílias. É um novo momento onde eu deixo aquela juventude, onde eu deixo aquele momento anterior que eu vivia com os meus pais, na minha família de origem, e vou seguir adiante na minha vida. Mas o que acontece geralmente quando a gente vai formar um novo núcleo familiar? E aí eu estou falando família, um núcleo familiar, uma relação, não importa. O que acontece? Cada um dos parceiros carrega consigo um padrão, os padrões e os valores daquela família de origem. Então, eu carrego o meu pacotinho de crenças, de valores, de coisas que eu acredito e que eu vivenciei e as percepções que eu guardei dessas situações, assim como o outro também vai carregar isso. Ele também vai trazer consigo esse conjunto de valores que é pertinente ao sistema que ele viveu. E isso é muito importante da gente compreender, porque para o amor dar certo é importante que se olhe para esse aspecto, principalmente. Uma outra questão que é importante a gente entender. Nós atraímos para a nossa vida pessoas que ressoam com os padrões do nosso sistema. Dentro da visão sistêmica ou da constelação familiar, como as pessoas gostam de falar, enfim, você vai atrair uma pessoa de um outro sistema que ressoa com aquilo, com os valores que você vive dentro da sua família. Não é que são todos iguais, não é isso que a gente está dizendo. Mas o meu parceiro, por exemplo, traz o conjunto de valores dele, mas existe uma ressonância que nos liga e nos traz. A gente já falou disso em outros vídeos que você pode ver aqui na descrição, sobre a ressonância mórfica e como acontece de a gente encontrar as pessoas que vão conviver conosco. E com o casal não é diferente. Então, a gente vai trazer esse pacote de padrões, de valores e vai encontrar uma pessoa e vamos trocar essas informações a partir de uma nova relação. Por exemplo, se eu sou uma pessoa submissa, a minha tendência é encontrar alguém que seja controladora. Existe sempre a questão da dualidade, da polaridade, que a gente vai buscar experiências que nos permitam ser aquilo que nós somos. Então, se eu sou submissa, a tendência de encontrar alguém que vai ser controlador é muito grande. E aí os sistemas se encontram e essas duas pessoas vão vivenciar essa característica pessoal. A partir desse momento, quando se forma esse novo elo, e começa a acontecer um jogo, né? Então, o submisso, o controlador... Eu estou pegando só um exemplo, tá, gente? Da submissão e do controle. Mas existe um jogo que vai acontecendo e que vai, de alguma forma, minando as relações até que alguém,
um dos dois ganhe consciência de que aquele jogo está acontecendo dentro de uma relação. Então, quando eu me percebo como uma pessoa controladora ou me percebo como uma pessoa submissa e ganho alguma consciência sobre isso, eu vou olhar para essa relação de uma nova forma. E é aí que começam a acontecer os conflitos. As pessoas começam a se perceber nesses papéis e elas começam a buscar compreender, ou através da discussão, ou através do conflito, resolver isso que está acontecendo. Para que isso não ocorra, né? Então, para que o amor dê certo e que uma relação não seja fadada a dar errado, é muito importante que as pessoas que entram nessa relação entrem como adultos. Por que a gente fala isso? Parece óbvio, mas não é. Porque geralmente acontece os casais, quando levam esse pacote de valores e de crenças e de padrões para essa nova relação, eles acabam trazendo também a criança que foi ferida lá atrás e que fica a criança interior que a gente fala. E começa a exigir do outro que cumpra papéis para para cumprir as expectativas que essa criança trouxe para essa relação. Então, para um casal, para uma relação dar certo, é super importante que as pessoas que entram nesse relacionamento entendam que eles estão deixando uma etapa para trás, que eu estou deixando de ser aquele jovem ou filho e passando a compor uma nova família, um novo sistema familiar. Então, eu tenho que entrar nessa relação como adulto. E o que é entrar numa relação como adulto? É entrar numa relação sabendo que o meu parceiro, a minha parceira, não vai oferecer para mim o que os meus pais deixaram de oferecer, segundo a minha percepção, segundo aquilo que eu gostaria que eles tivessem me oferecido. Ninguém entra na nossa vida para tocar um relacionamento junto com a gente para cumprir aquilo que os nossos pais não nos deram, segundo o que nós gostaríamos que eles não tivessem nos dado, segundo as expectativas que a gente criou. Então, isso que é entrar adulto numa relação, é você estar no papel consciente de que aquela criança ficou para trás. Não a criança interior, que vai te trazer a diversão, a leveza dentro do relacionamento, mas a criança exigente, a criança birrenta, que quer de qualquer jeito aquilo que ela quer. E isso que tem que ser observado quando você começa uma relação. Para que o amor dê certo, então, é importante a gente deixar para trás os traumas da infância, aquilo que a gente traz e que de alguma forma ficou marcado dentro da gente. Na verdade, a maioria das vezes a gente não tem consciência desses traumas. A gente não sabe coisas que ficaram. Algumas a gente até tem alguma pista, mas no geral a gente não sabe. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Por isso que é tão importante a reflexão e a observação daquilo que nós somos. Que tipo de jogos nós fazemos na nossa vida? Que tipo de vitimismo, ou de birra, ou de ciúmes, qualquer questão que traga para a gente essa criança birrenta que vai entrar no relacionamento. É muito importante observar isso. Geralmente, quando a gente entra numa relação, a gente costuma agir como um adolescente. A gente leva joguinhos, birrinhas, alguns traumas, algumas carências, o vitimismo, a mania de querer sobrepor ou controlar uma situação. São várias coisas que a gente coloca e que vão devagarinho aparecendo, eles vão surgindo, até que a gente ganhe consciência de que está acontecendo alguma coisa estranha. E se os dois entram na relação dessa forma, a tendência do amor não dar certo é bem grande. Por isso é importante, quando a gente fala do autoconhecimento, por que o autoconhecimento tem sido tão falado? Porque ele é a base para qualquer coisa que nós vamos fazer para nossas vidas, seja na área profissional, nos relacionamentos, no casamento, na saúde, em qualquer coisa. E é importante a gente entender quais são as minhas carências, quais são os meus medos, quais são os meus traumas. Sempre a gente focando no que nós sentimos, no que nós trazemos. E observar e nunca jogar isso para o outro. Então, isso tudo acaba sendo muito impactante nos relacionamentos. Porque a falta de consciência, a falta de conhecimento dessas questões vão sim atuar dentro de um casamento, dentro de uma relação e vão de alguma forma levar a um momento que haverá crise, haverá conflito sobre isso. É importante também a gente compreender, para que o amor dê certo, é entender como nós vemos o amor.
Isso vem a partir do nosso sistema familiar, da nossa família de origem. Como os nossos pais vivenciaram o amor? O que nós percebíamos de como eles vivenciavam esse amor? A gente julga muito, a gente tem a tendência, como os filhos, as crianças, vão guardando dentro de si a imagem do amor que os pais vivenciaram. E esse amor pode ser um amor esquisito, estranho ao nosso parecer. Mas isso vai ficar dentro de nós e nós vamos levar isso para as nossas relações se a gente não tiver com esse olhar mais atento. E isso é muito comum de acontecer, gente, muito mais do que a gente imagina. A gente às vezes nega o jeito que os pais viveram, julga o relacionamento que eles tiveram, acha que aquele relacionamento não valeu a pena, que ele não tinha nenhuma razão de existir, mas ele existia e existia do jeito que eles vivenciavam aquilo. E é quando a gente julga esse tipo de a relação que eles tiveram e guardamos dentro de nós percepções negativas, nós também vamos levar isso para o nosso relacionamento. Então, observar a maneira como nós olhamos para o amor, como nós vivenciamos. E é engraçado a gente entender que, por exemplo, pais carinhosos tendem a trazer para os filhos a percepção de que o amor é uma coisa leve, fluida, tranquila, de que pode ser vivenciado sem grandes traumas, sem grandes problemas. Ao contrário de quando você tem pais que têm relações mais complexas, mais desarmoniosas, mais conflituosas, a tendência é de a gente enxergar o amor desse prisma. E lá na frente, a gente vai acabar repetindo algum padrão desse tipo. Por exemplo, achando que o amor é você ter um relacionamento abusivo, por exemplo. E o pai era violento com a mãe, a gente pode entender que isso é o amor. Porque eles são a nossa fonte é original do amor. É o primeiro momento que a gente vivencia isso, é dentro da família. Então é muito importante também observar como nós olhávamos para esse amor e o que nós julgamos nesse amor dos nossos pais. Eles deram o que eles podiam dar. Eles fizeram como sabiam fazer, mas nós podemos fazer diferente a partir do momento que a gente começa a refletir sobre isso. Comenta aqui com a gente qual é a sua visão sobre o amor dos seus pais. O que você observava neles e que você percebe de alguma forma que você traz para o seu relacionamento. Conta aqui pra gente nos comentários. Então, para que o amor dê certo, gente, é muito importante que a gente olhe para a vida com um novo olhar, entendendo que a gente pode fazer de uma forma diferente, fazendo uma reflexão de como nós enxergamos o amor dos nossos pais e o que nós queremos levar. E também é importante que quando se forma uma relação, que os dois avaliem juntos o que foi bom dentro desse sistema familiar meu, de origem, o que eu trouxe que é legal e o que você está trazendo que é bacana também a gente trazer para a nossa relação. E compreender isso através do diálogo, através da reflexão. A gente sabe, gente, isso é o mundo ideal. Normalmente a gente não faz isso na nossa vida, a gente começa uma relação e vai de cabeça, porque agora que se fala um pouco mais da pessoa se conhecer, porque sem esse conhecimento, nós vamos trazer dentro de nós a nossa sacolinha que nós tínhamos, de valores. E a tendência de repetir é enorme. Mas quando a gente quer que o amor dê certo, a primeira coisa é a gente amar a si próprio, é a gente conhecer aquilo que nós sentimos, é saber como nós funcionamos. Porque se a gente começa a entender como a nossa cabeça funciona e onde estão os meus pontos que eu preciso aprimorar e aqueles que eu acho que são legais e que dá para eu carregar, a tendência de eu trazer isso para o diálogo, trazer isso para a nova relação é muito grande. E aí sim o amor pode dar certo. É importante também uma conversa franca, transparente entre ambos, sabendo, entendendo cada um qual é a necessidade do outro. Um pontuando para o outro qual é a sua necessidade. É o diálogo, o respeito, o valor que se traz da família, mas também aquele da família nova que você está construindo. Porque é um juntar de dois sistemas que vão criar um outro. Então, não dá para fazer isso de uma forma controladora ou dominadora. Se a gente consegue sentar, conversar, dialogar e entender o que é importante para mim, o que é importante para você e a partir daí criar um novo ciclo, trazer uma nova consciência para um novo relacionamento. O outro não é nem a mãe e nem o pai.
o outro é um adulto que também está trazendo as suas crenças e seus valores para criar essa nova família. Então, entrar numa relação como adulto é isso, é compreender que vão existir momentos onde eu tenho que ceder e outros momentos onde o outro cede. E a partir daí, sim, se criar uma nova sintonia desse casal. Se eu pudesse dar 3 dicas para que o amor dê certo, cada um entrar como adulto, se conhecendo, buscando o autoconhecimento. É não entrar na relação como criança, infantilizando as situações que acontecem ou até o próprio comportamento. É trabalhar essa questão do autoconhecimento, da humildade, né, de estar com o outro e reconhecer as necessidades um do outro. E trabalhar também a independência emocional. É saber o que é meu e o que é do outro. Isso é extremamente importante para se manter uma relação saudável, para que o amor dê certo. Então, eu vou pedir para você fazer o seguinte exercício. Anote com sinceridade aquilo que você percebe de comportamento em você, um comportamento infantil. Aquilo que você percebe que você traz para uma relação como uma birra, como uma exigência infantil. E outros comportamentos que você observa em você. Você tem essa capacidade de olhar para você como uma terceira pessoa, observando quais são os seus comportamentos. Porque muitas vezes nós conseguimos perceber qual é esse comportamento manipulador ou infantil que a gente projeta dentro de um relacionamento. É muito importante isso. Para que o amor dê certo, olhe para você, se reconheça. Reconheça quais são as brechas que você precisa trabalhar em você, antes de tudo, para poder entrar numa relação como adulto e se relacionar como adulto. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui com a gente, compartilha com quem você percebe que precisa de algumas dicas também com relação ao relacionamento. De repente até com o parceiro dá para compartilhar esse vídeo e siga os outros vídeos do canal que tem muita coisa legal para a gente assistir lá, tá bom? Até mais, muito obrigada e até o próximo.